Nós vamos continuar com a comunhão que nós começamos ontem sobre a salvação da família. Ontem nós vimos alguns princípios muito importantes para os casais e também para os pais. Hoje nós veremos outros princípios aplicados para todas as famílias e também aplicado para os filhos. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 90. Versículo 1. Esse versículo diz o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Gostaria muito, amados irmãos e irmãs, que vocês prestassem atenção para essa expressão de geração em geração. Se nós olharmos para o propósito eterno de Deus, nós podemos ver em Gênesis 1, versículo 28, quando diz o seguinte: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Nós vamos ler até aqui. Aqui nós vemos a promessa que Deus deu para o casal e a bênção para o casal, para que eles fossem fecundos, que eles se multiplicassem e enchessem a terra e também sujeitassem a terra. Aqui nós podemos ver Deus tem uma bênção para o casal, e essa bênção são os filhos. Então vocês que são filhos devem ter a seguinte percepção: eu sou a bênção de Deus para meus pais. Esta é uma visão que todos os filhos devem ter segundo a palavra de Deus. E também os pais, ao olharem para os filhos, devem ter o seguinte sentimento: o meu filho é resultado da bênção de Deus. Tá certo? Porque aqui de Deus os abençoou, ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Se não tivesse a bênção de Deus para que o casal fosse fecundo, não teriam filhos. Mas aqui nós temos a bênção de Deus. E os filhos são resultado da bênção de Deus. Eu quero então reforçar e repetir: os filhos devem perceber que eles são uma bênção para os pais. E os pais também devem perceber que os filhos são resultado da bênção de Deus. Isso quer dizer que os filhos têm um papel muito importante no plano eterno de Deus. E que esse plano se desenvolve de geração em geração. Por isso, nesse versículo 1 de Salmo 90 diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Aqui, esse Salmo 90 foi escrito por Moisés.
E o que ele está contando? Está contando que uma geração teve Deus por refúgio, mas que isso foi transmitido para a geração seguinte. Isso quer dizer que a geração seguinte recebeu algo da geração anterior. Que recebeu? Que Deus é o nosso refúgio. Então, por isso fala aqui, é de geração em geração. E quando nós lemos essa expressão, geração em geração, devemos então ter o seguinte sentimento: isso não pode parar na minha geração. Esse deve ser o sentimento dos pais. E qual deve ser o sentimento dos filhos? O sentimento dos filhos deve ser: isso não pode parar na geração de meu pai, isso tem que ser realidade na minha geração. Tá certo? Então, esta é uma palavra para pais e também para os filhos. E isso nós podemos ver, essa expressão de geração em geração é uma constante no livro de Salmos. Salmos 79, versículo 13. Quanto a nós, teu povo, e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Aqui mostra que Deus não é somente o nosso refúgio de geração em geração. Aqui nós temos a afirmação: quanto a nós, teu povo, ovelhas do teu pasto. Significa o quê? Essa percepção e essa realidade de sermos o povo de Deus. Essa realidade de ser o povo de Deus não é algo que deve parar numa geração, mas deve ser algo transmitido de geração em geração. Se hoje a minha geração diz: nós somos Deus, o teu povo, precisamos ter também a expectativa, a esperança e também cooperarmos com Deus para que os nossos filhos também digam: Senhor, nós somos o teu povo. Então, para vocês que são filhos, qual deve ser então a nossa compreensão desse versículo? Meu pai pertence ao povo de Deus, meus pais pertencem ao povo de Deus, eu também quero pertencer ao povo de Deus. Salmo 100, versículo 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O Senhor é bom. Amém. Quem experimentou que o Senhor é bom? Amém. Nós experimentamos. Mas isso não é algo que deve parar na nossa geração. Nossos filhos também devem conhecer que o Senhor é bom. Vocês que são filhos devem ganhar também essa experiência. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e a fidelidade do Senhor é de geração em geração. Eu quero que essa expressão de geração em geração impressione o nosso ser, impressione não somente os pais, mas também impressione os filhos. Vocês que são filhos devem perceber: existe algo nesse universo
que é transmitido de geração em geração. E nós somos bem-aventurados em pertencer a uma família que pode transmitir esse legado de geração em geração. Então, isso quer dizer que existe um legado, uma herança que Deus quer transmitir a nós, os filhos, porque é algo que não pode parar, é algo que não pode ficar numa geração e não passar para outra. Que coisa triste seria, dentro da história da nossa família, falar o seguinte, ou perceber o seguinte: Deus foi o nosso Deus até a minha geração, já não é mais o Deus da geração seguinte. Que coisa triste seria nós, como filhos, termos a seguinte percepção: meu pai tinha Deus e eu não tenho Deus. Salmo 102, versículo 12. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. O nosso Deus permanece para sempre. Disso nós não temos dúvida, porque Deus é eterno. Deus vai permanecer para sempre. Agora, a nossa pergunta é: a memória do nome do Senhor irá ser transmitida ou não de geração em geração? A memória do teu nome. Então, observe como é importante esse fato, a memória do teu nome. Significa o quê? Significa que existe um povo que se lembra de Deus. O que nós precisamos transmitir a nossos filhos, e o que os nossos filhos também necessitam anelar, é o quê? Ter essa memória do Senhor. Você sabe, na minha vida humana, eu fui salvo muitas vezes exatamente pela memória do nome do Senhor. Em várias situações eu me lembrei: eu sou do Senhor, eu pertenço ao povo de Deus, eu não posso fazer isso. E eu quero dizer, também muitos filhos foram salvos porque tiveram a memória do Deus do seu pai, de seus pais, porque algo foi transmitido. Então, a memória do seu nome de geração em geração. Agora, Salmo 146. Eu quero mostrar algo tanto para os pais como para os filhos. Não interessa a idade do filho. Se seu pai ainda está vivo, se seus pais ainda estão vivos, você então ainda é filho, tá certo? Você tem os pais. Esse princípio prossegue. Não interessa a nossa idade.
Salmos 146, versículo 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! O Senhor reina para sempre. O Senhor, Ele é rei. Quer você queira, quer não, Ele é rei. Ele vai reinar. E Ele reina. Mas o que é importante para nós é que Ele reine de geração em geração. Significa reine em mim, reine em meus filhos. E para os filhos, nós devemos dizer o seguinte: reine em você e reine em seus pais. Mas para que tudo isso que nós falamos se torne realidade, é necessário comunhão entre as gerações. Ontem nós falamos uma palavra para os casais e para os pais. Tocamos em muitos princípios. Hoje nós estamos falando para a família inteira. E também direcionado aos filhos. Vamos dar uma olhada em Salmo 78. Salmo 78, versículo 3. Ao lermos, os filhos tomem a posição de filhos e os pais devem tomar a posição de pais aqui. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Aqui, primeiramente, mostram que os pais contaram algo para os filhos. Se os pais não contarem para os filhos, isso não vai acontecer. Segundo, se os pais contaram, qual é a missão dos filhos? Olha o 3 aqui: o que ouvimos e aprendemos. Não é só ouvir, mas é ouvir e aprender o que nos contaram nossos pais. Eu sei que há muitos pais aqui que então falam para os filhos. Muitas vezes os filhos resistem, não querem ouvir. Mas aqui nós temos filhos que ouvem e aprendem. Filhos, preste atenção a isso. Ouça e aprenda. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que fez. Observa, o que você vai receber, você terá uma missão, é de contar para a geração seguinte. Filhos, hoje vocês são filhos, mas um dia vocês se tornarão pais. Nós aqui lembramos muitos anos atrás, todos nós éramos jovens, solteiros, éramos filhos só. Nossos pais estavam vivos, né? E agora, hoje, nos tornamos avós. As coisas mudaram. Surgiram outras gerações. Mas graças a Deus, nós contamos para outra geração o que nós aprendemos.
E outra geração aprendeu também. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. E todos aqueles pontos que nós vimos sobre, quando mencionamos aqueles versículos que fala de geração em geração. Versículo 5: ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Aqui há uma ordem aos pais: transmitam a seus filhos o que vocês ganharam do Senhor. Transmitam. Nós temos essa responsabilidade como pais, e nós como filhos temos a responsabilidade de receber o que nos é transmitido. Receber o que nos é transmitido. Ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, versículo 6, a fim de que a nova geração os conhecesse, nova geração conhecesse a Deus. Por isso nós falamos ontem, não é uma questão de transmitir uma doutrina, mas transmitir um Deus vivo e verdadeiro. Senhor Jesus. Essa expressão, Deus vivo e verdadeiro, está em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Preste atenção, aqui não diz somente Deus verdadeiro. Quando nós falamos que Deus é verdadeiro, nós estamos afirmando que Deus existe. Isso é verdade, Ele é verdadeiro. Mas quando nós falamos de um Deus vivo, significa que nós temos experiências com esse Deus. Que esse Deus não é simplesmente um conceito, uma doutrina, um ser distante, mas Ele é vivo na minha vida. Significa que eu tenho interação com esse Deus. Voltando para Salmo 78, versículo 6, a fim de que a nova geração os conhecesse esse Deus vivo e verdadeiro, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Olha só, aqui mostra que nós temos que transmitir para os nossos filhos, e os nossos filhos vão transmitir aos seus filhos. Filhos que ainda hão de nascer. Filhos que hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Versículo 7, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Está vendo? Aqui nós vemos uma transmissão de geração em geração. Isso é algo que Deus deseja. Então, dentro da nossa casa, algo deve acontecer. É essa transmissão. É essa transmissão. Essa transferência.
E o versículo 8: e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Esse era o caso mencionado aqui em Salmo 78. Mas se nós tomarmos esse versículo de uma maneira positiva, esse versículo quer dizer o seguinte: para que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Eu transmito Deus para meus filhos, para que eles sejam melhores do que nós. Então, nós temos aqui duas responsabilidades. A responsabilidade dos pais é de transmitir, e a responsabilidade dos filhos é de receber. Por quê? Porque um dia vocês, filhos, se tornarão pais, e vocês terão que transmitir a sua descendência. E qual é a expectativa de Deus? Que a geração futura seja melhor do que essa geração. Essa também é a nossa expectativa, esse também é o nosso desejo. Eu quero que meus filhos sejam melhores do que eu. Eu não estou falando financeiramente, para que tenha mais dinheiro, mais poder, mais fama, mais bens. Não! Mas para que conheça mais a Deus, ame mais a Deus, tenha mais realidade espiritual. Isso é algo que deve estar em nossos corações. Por isso, temos que dar uma olhada em Deuteronômio capítulo 6. Versículos 1 e 2. Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Olha só, aqui Deus está mostrando algo tremendo para nós. O que hoje eu estou dando para você é para que você, não somente você receba, mas para que seu filho receba e o filho de seu filho também receba. Tá certo? Esse versículo mostra isso de uma maneira muito clara. Por isso, olha a maneira como nós devemos receber a palavra de Deus. Se eu recebo mal, estou causando dano ao meu filho e ao meu neto. Se eu recebo bem, estou trazendo bênção para meu filho e para meu neto. Olha a responsabilidade. Não estou muito aí para a palavra de Deus. Quem vai sofrer a consequência? Filhos e netos, porque você não terá o que transmitir. Mas se você receber bem, guardar, você vai ter o que transmitir a seu filho, e o seu filho vai ter o que transmitir a seus netos. Tá certo? Versículo 2, vamos ler de novo. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados.
Nós precisamos então ter essa percepção. Filhos, eu quero falar uma coisa a vocês. Receba o legado que os pais estão te transmitindo. Eu sei que há jovens aqui cujos pais não têm um Senhor. Eu vou falar isso depois um pouquinho mais para o final. Eu vou tocar nesse assunto de como vocês devem proceder. Mas estou aqui falando para pais, filhos que estão vivendo a vida da igreja, que quando nós temos essas gerações, versículo 4 de Deuteronômio 6: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Preste atenção, nosso Senhor, nosso Deus é o único Senhor. 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Preste atenção, essas palavras devem ser guardadas no coração. Não é simplesmente guardada na mente, é guardada no coração. Por quê? Porque nós amamos o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração. Estarão no teu coração. E se essas palavras estiverem no seu coração, o que você fará? Versículo 7: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Preste atenção aos detalhes desse versículo. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás. Nós temos a responsabilidade de falar aos nossos filhos. Quando? Assentado em casa. E hoje nós temos um grande problema. É que quando a família está sentada, cada um está lá no seu celular, no seu smartphone. Se não estiverem separados nos quartos. Como nós vamos transmitir? Se nós não criamos um ambiente dentro de casa para a gente sentar e conversar. Como nós vamos transmitir se nós não temos um tempo sentado com nossos filhos? Andando pelo caminho significa, tem momentos que o pai e os filhos estão caminhando juntos. Momentos em comum. Os momentos em comum são para quê? São para transmissão. Momento em comum, claro, é para lazer, mas nesse lazer você ainda pode transmitir Deus. Momento comum não é para ficar falando outras coisas, não é para ficar sentado ali teclando. Momento comum é para falar. Temos ou não os momentos em comum? Ao deitar-te e ao levantar-te. Significa no final do dia e no início do dia. Você começa o dia transmitindo, você termina o dia transmitindo. Você começa o dia recebendo, você termina o dia recebendo. E aí, sabe então qual deve ser esse resultado? Provérbios 17.
versículo 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Olha só a apreciação mútua entre as gerações. Há uma apreciação mútua em nossa casa, entre as gerações. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Nós, como avós, no dia que nós olharmos para os nossos netos, recebendo o Senhor, ganhando do Senhor, essa é a nossa coroa. Por quê? Porque cumprimos nossa missão. Eu transmiti a meu filho e ele transmitiu ao filho dele. Não é? Foi aquilo que foi mostrado em Deuteronômio. Porque geralmente é uma geração, raros são aqueles que conseguem ver os bisnetos. Tem. Mas de uma maneira geral, vai até mais ou menos os netos, não é verdade? E a glória dos filhos são os pais. Significa que nos filhos há uma gratidão. Obrigado, Pai, por levar-me a conhecer a Deus. Amém. Amém. Nós precisamos ter tal visão que a Bíblia nos transmite. Eu quero aqui falar um pouquinho para os filhos cujos pais não têm o Senhor. Em Atos 16, versículos 30 e 31. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Amados jovens, cujos pais não conhecem a Deus, talvez você seja o primeiro na sua casa a ganhar Deus. Então você é a porta para Deus entrar em sua casa. Amém. Se você for fiel ao Senhor, você buscar o Senhor e transmitir isso a seus pais de uma maneira viva, não simplesmente com palavras, mas com uma mudança de vida, sua família será salva. Oh, Senhor, Deus estará em sua casa. Você é aquele que vai iniciar a história de Deus na sua casa. Não fique desanimado. Meus pais não são cristãos. Mas você é. Isso é que vai fazer diferença. Compreenderam? Você pode não ter pais físicos com esse legado,
Mas na vida da igreja vocês têm pais espirituais com esse legado. Amém. Que podem transmitir a você esse legado espiritual, esse conhecimento do Deus vivo e verdadeiro. Amém. Tudo consiste no seguinte: você tem ou não tem o desejo de conhecer esse Deus e ganhar mais desse Deus? Se tiver, você tem pais espirituais. Principalmente aqueles que não têm os pais que conhecem a Deus. E mesmo agora, palavra para os filhos que têm pais que conhecem a Deus. Gostaria de ler algumas porções de Provérbios. Por quê? O livro de Provérbios tem algumas características nos capítulos iniciais. Se usa muito a expressão filho meu. Nós temos que ter a seguinte percepção: existe, nós que temos Senhor, temos um Pai. O Senhor Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus. Amém. Todos nós temos um Pai. Amém. Que está nos céus. Amém. E esse Pai que está nos céus é o Pai perfeito. Nossos pais na carne têm defeitos, mas o nosso Pai que está nos céus não tem defeito. Amém. E nosso Pai que está nos céus nos ama, e muito. E Ele deseja transmitir muitas coisas para nós. Talvez o nosso Pai da terra não consiga transmitir, mas o Pai que está nos céus quer transmitir. E Ele transmite isso por meio da palavra de Deus. Eu me lembro, principalmente em países que tiveram muitas guerras, há muitos órfãos. E quando esses órfãos passaram a conhecer a Deus, eles diziam: eu não tenho pai. E os homens de Deus que os ajudaram falaram o seguinte: você tem um Pai que está nos céus, e esse Pai deseja falar para você. Daí eles recomendavam os jovens a ler livro de Provérbios, porque essa é uma palavra do Pai para nós que somos filhos. Hoje meu pai não está presente. Passamos por muitas situações. Eu gostaria que meu pai estivesse vivo, para poder conversar com ele, perguntar: pai, tem essa situação, o que você acha? Tá certo? Meu pai era uma pessoa muito experiente no Senhor e também nos aspectos humanos, mas hoje já não está mais aqui. Mas Deus está aqui. Amém. Deus está aqui, e eu posso sempre perguntar para o meu pai. Então, eu quero ler algumas porções de Provérbios para os filhos. Provérbios 3, a partir do versículo 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Preste atenção, amados filhos. O nosso Pai diz para nós não nos esquecermos dos ensinos deles, e que o nosso coração deve guardar os mandamentos dele. Por quê?
Isso aumentará os nossos dias e acrescentará anos de vida e paz a nós. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes, isto é, não confies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Está vendo aqui? Essa é uma palavra de pai para filho. Essa é a palavra de Deus para cada um de nós. É muito importante nós darmos atenção a essas palavras. Versículos 11 e 12: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Aqui diz que vai haver momentos em que o nosso pai vai nos disciplinar. Não devemos rejeitar essa disciplina do Senhor, porque o Senhor repreende a quem ama. Essa repreensão é para nossa correção, é para o nosso bem. Nós precisamos ver e compreender esse fato. Provérbios, capítulo 4. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará, ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará, se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Olha, e aí nós podemos ver aqui a recomendação da palavra de Deus é: guarda a palavra de Deus, guarda esse legado que seu pai, que seus pais estão te entregando a respeito desse Deus vivo e verdadeiro. Guarda isso. Você vai notar essa diferença no futuro. Pode não perceber hoje, mas vai perceber no futuro. Eu, quando estava pequeno, vivia em casa. Meus pais me educaram no Senhor. Quando eu precisava apanhar, eu apanhava. Mas eu sempre apanhava
com razão. Nunca apanhei sem razão. Porque meu pai sempre tinha muito critério. Ele sempre dava, a memória dele era muito boa. Para cada tipo de erro, ele me dava sempre 3 chances. Eu fazia algo e dizia assim: não faça isso, tá bem? Primeiro aviso. E eu fazia de novo, ele sabia. Segundo aviso. Daí eu fazia de novo e ele falava: terceiro aviso, próxima vez é vara. Já que a palavra não adianta, a vara vai ajudar. E eu fazia de novo. Daí ele dizia assim: Miguel, traz a vara. Ele não pegava a vara, eu tinha que trazer a vara. Eu ia, trazia a vara, entregava para ele e dizia assim: você sabe por que você vai apanhar? Sei. E ele dizia então assim para a gente: quantas batidas? Uma? Não. É muito pouco. Aumenta um pouquinho. 5. Razoável. Onde quer que eu bata você? A gente escolhia, né? Na mão, no bumbum e tal. E apanhava. Mas toda vez, depois que nós apanhávamos, ele nos abraçava e nos levava a orar. Ele dizia: não pensem, Miguel, que só eu fiquei triste. Deus ficou muito triste com você fazendo essas coisas. Vamos pedir perdão a Deus. E ele se ajoelhava com a gente e chorava com a gente. Você acha que isso não me marcou? Eu fui criado assim. E quando eu tinha 15 anos de idade, eu saí de casa para estudar como interno numa escola. Nos primeiros dias eu estava muito alegre. Oba, vou sair de casa. Alegre. Mas quando eu saí mesmo, eu senti o baque. Disse: agora eu estou sozinho. Mas antes de sair de casa, ele falou algo para mim. Ele disse: filho, eu sou seu pai, mas Deus é o seu verdadeiro pai. Eu não vou estar mais do seu lado, mas Ele sempre estará com você. Quando tiver dúvidas, hoje quando você tem dúvida, pergunta para mim. Mas agora, quando você tiver dúvidas, pergunte a Ele. Ele vai te responder e Ele vai te guiar. E eu experimentei isso na escola, 15 anos de idade. Saí, depois de um mês eu escrevi uma carta para os meus pais e agradeci a eles por todas as correções que eu recebi na minha vida. Por quê? Porque lá fora eu vi o valor das palavras que ele tinha transmitido para mim. Hoje, talvez você não perceba o valor das palavras que estão sendo faladas por seus pais no Senhor. Talvez hoje você não perceba o valor das palavras que estão sendo ministradas a você por seus pais espirituais. Mas um dia você vai ver. Continuando, Provérbios 4 diz: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Amém. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal,
foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Então ele diz assim: não anda naquele caminho. Eu estava fora de casa, não tinha mais meus pais, e eu vi a diferença do que é uma educação no Senhor. Por quê? Porque longe de casa eu tinha, entre aspas, liberdade. As tentações estavam presentes, mas eu não segui aquele caminho. Por quê? Porque guardei a palavra que foi transmitida para mim, a palavra de Deus. Eu tinha colegas que foram também para essa escola, né? E se perderam. Diz: agora eu estou livre, eu posso fazer o que eu quero. Por quê? Porque seus pais não lhe transmitiram a palavra, ou transmitiram e eles não quiseram receber. Olha o versículo 18: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Enquanto o caminho do mundo, daqueles que não guardam a palavra de Deus, os dias se tornam cada vez mais escuros. Para nós, os dias se tornam cada vez mais claros. Até o dia em que o Senhor voltará e nós teremos o dia perfeito. O caminho dos perversos, versículo 19: o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos e inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Preste atenção agora no versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração. Nós, como pais, queremos transmitir a vocês, filhos, o legado de Deus. Receba e guarde. Vocês verão a diferença disso no futuro. Talvez hoje não, mas perceberão. Versículo 24: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não te declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Isso é o desejo que nós temos para os filhos. É muito importante então que haja muita comunhão entre pais e filhos, que conversem bastante. Vamos dar uma olhada agora em Gênesis capítulo 6. Numa geração pervertida e corrupta, como a geração de Noé, da era de Noé, Gênesis 6, versículo 8: porém Noé achou graça diante do Senhor. E Gênesis capítulo 6, versículo 18: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca tu, teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. Olha só, naquela época, devido à situação do mundo, quando todo mundo estava condenado a sofrer a morte pelo dilúvio, Noé
achou graça diante do Senhor. E Deus fez uma aliança com ele para salvar a ele e seus filhos. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim do meio dessa geração. No meio dessa geração. E mostra uma coisa: se nós somos fiéis ao Senhor, Ele salvará a nossa casa. E isso é algo muito importante. Nós sabemos que o final dos tempos, o fim do mundo está muito, muito próximo. Quem conhece a Bíblia e conhece as profecias sabe que esse fim está muito, muito próximo. Como nós podemos guardar a nossa casa dessas calamidades que virão no final dos tempos? Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Se nós guardarmos essa palavra que o Senhor nos dá, Ele nos guardará dessa hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Não há como escapar, vai ser sobre o mundo inteiro. Mas há um tratamento especial para aqueles que guardam a palavra de Deus. Eles serão livrados dessa hora da provação. Lá nós veremos a diferença. E agora, uma palavra final para os filhos. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Isso não é uma palavra que nós estamos falando, essa é a palavra de Deus. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Devemos aprender a honrar nossos pais, numa época em que ninguém mais honra os pais. Olha, no meio da juventude, seus colegas, quem honra os pais? Seja alguém que honra os pais. Esse é um mandamento com promessa. Observa. Para os filhos, em toda a Bíblia, só há um mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. Resultado? Para que te vá bem. Isso significa, aí o plano de Deus vai se cumprir na sua vida. E sejas de longa vida sobre a terra. Significa, você vai viver o tempo suficiente para que você termine a sua carreira. Ganhando todos esses princípios que nós mencionamos, falamos ontem e hoje,
nós vemos que então existe algo muito importante, exemplificado em Êxodo 12. Êxodo, capítulo 12, fala da instituição da Páscoa. Nós sabemos que na noite da Páscoa, em que foi instituída a Páscoa, iria ocorrer a última praga, que era a morte dos primogênitos. Então o Senhor falou para Moisés, para que ele transmitisse ao povo de Israel o seguinte: que cada família tomasse um cordeiro. Versículo 3 de Êxodo 12: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Preste atenção, nós temos aqui um cordeiro para cada família. E essa família deveria comer juntos esse cordeiro. Preste atenção, comer juntos esse cordeiro. E não era um cordeiro para cada um, era um cordeiro para cada família. Isso significa o quê? Que Deus, há uma porção de Deus que é dada para a nossa família. E que essa porção que é dada para a nossa família, nós temos que desfrutar juntos. Que essa porção que é dada para a nossa família deve ser desfrutada juntos. É para a salvação da nossa família. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Preste atenção a essa palavra, vida comum do lar. Significa que existe um convívio. E essa é uma vida comum, não somente entre marido e mulher, mas também entre pais e filhos. Deve haver uma vida comum do lar. E é nessa vida comum do lar que nós vamos transmitir as nossas experiências uns para os outros, em que esse legado também vai ser transmitido para cada geração. Tendo com discernimento e tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Agora preste atenção, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Herdeiros da mesma graça de vida significa aqui que esse casal são herdeiros de uma mesma graça de vida, uma porção comum, e essa porção comum é a porção da família. Nós temos que aprender a desfrutar juntos a porção comum da família, a porção que Deus deu para a família. É claro que Deus dá uma experiência pessoal para cada um, mas também Deus dá uma experiência para a família. E nós devemos desfrutar juntos dessa porção dada à família. Por quê? Porque é isso que nos une. É Deus que une a família. Ontem, logo no início da nossa comunhão, mostramos como Deus une o casal. E nós concluímos com Deus unindo a família. Juntos, desfrutando de um só cordeiro. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós. Nós esperamos que essas palavras gerem uma mudança na nossa vida familiar, na nossa vida pessoal. Possamos tomar posse do que Deus preparou para nós. Se isso não gerar a mudança,
foi tudo em vão. Mas isso gerará mudança. Deus receberá toda a glória. Amém? Então nós paramos por aqui. E nós vamos agora ter a mesa do Senhor. E essa mesa do Senhor nós vamos ter o partir do pão, onde nós todos juntos, no final, todos nós juntos, como uma só família, a família de Deus, vamos desfrutar do pão e do cálice. Tá certo? E outra coisa, aqueles que já têm uma experiência do Senhor como seu Salvador, podem participar desse pão e desse cálice. Se alguém ainda não tem a experiência da salvação e da conversão, quando passar na sua frente, não toque nesse pão e nesse cálice, está bem? Mas todos são bem-vindos para estarmos juntos. Nós juntos vamos louvar a Deus, agradecer a Deus. Enquanto os irmãos preparam aqui a mesa para a ceia do Senhor, vamos orar 2 a 2 para que o Senhor nos abençoe. Tá bem? Jesus é o Senhor.